Muito bem, pessoal. Queria convidá-los aqui para esse novo módulo, né, sobre a criança. Depois que ela ultrapassa os seus primeiros 2 meses de vida, portanto, esse módulo vai lidar com a criança de 2 meses, né, até 12 meses de idade. É um módulo em que ele é fascinante conhecer o desenvolvimento da criança nesses próximos 10 meses, né, até ela completar 1 ano de idade. Vocês vão observar que ela é uma criança completamente diferente da criança pequena, né? A primeira coisa que aparece, né, na sua condição humana é o sorriso. O que nós somos capazes de fazer, que é olhar olho no olho, né? Poucos animais na escala filogenética fazem isso, e nós humanos, ou primatas humanos, já somos capazes de nos comunicar através do sorriso. Todos nós sabemos a importância do sorriso. Então, vocês vão observar como que essa criança recém-saída do útero da sua mãe, né, já com os seus 2 primeiros meses, vai se desenvolver. E claro que para ela se desenvolver, há necessidade de uma série de cuidados, uma série de medidas de proteção e às vezes algumas de prevenção, né, de agravos ou de doenças. Essa criança deverá continuar amamentando exclusivamente no seio de sua mãe até 6 meses de idade e a partir daí toda a alimentação complementar. Esses 6 meses eles são fundamentais, né, para o desenvolvimento de todo o organismo da criança, em particular a prevenção de algumas doenças, em particular todo o metabolismo que virá no futuro dependerá desses primeiros arranjos, né, na criança amamentando exclusivamente. Não podemos esquecer da proteção adicional que nós fazemos através das vacinas. O pacotezinho de vacinas, o nosso calendário oficial de imunização é um calendário com alto grau de proteção da criança que nasce vulnerável e também precisa aprender a se defender. Se a criança é só aprendizagem, né, nos seus primeiros anos de vida, como todos nós somos ao longo da vida, há também uma aprendizagem a se defender dos vírus, das bactérias, das agressões externas. Então, a vacina é fundamental. Já falando em agressões externas, nós temos também um ambiente que devemos promover a prevenção de acidentes. Então, há algumas circunstâncias, eu vou citar uma, por exemplo, a partir de 3, 4, 5 meses, a criança já é capaz de rolar na cama. Então, muito cuidado com a rede, muito cuidado com a cama, isso já faz parte da capacidade dos pais de prevenirem, né, agravos e prevenirem acidentes à medida que eles vão conhecendo as novas habilidades que a criança vai se desenvolvendo. Queria chamar a atenção também a outros aspectos do crescimento, né? Nesses primeiros 12 meses, para que a gente tenha uma ideia, a criança cresce 12 centímetros no tamanho da sua cabeça. Esse crescimento não irá ocorrer em nenhum outro momento da vida. Adicionando essa informação de 12 centímetros no primeiro 12 meses de vida, eu diria que no segundo ano de vida ela só cresce 2 centímetros, para que vocês possam imaginar a quantidade de crescimento cerebral e o significado para essa aprendizagem. Por isso que criança é aprendizagem, criança é curiosidade, criança é fundamentalmente desenvolvimento de autonomia. Então, a alimentação centrada na amamentação, a vacinação como proteção e como aprendizagem do corpo a se defender, prevenção dos acidentes é muito importante e o acompanhamento do desenvolvimento. Vocês vão ver que aquele bebezinho que só ficava deitado, né, no seu colchão, né, agora ele é capaz de sentar, daqui a pouco ele é capaz de ficar em pé, daqui a pouco ele é capaz de engatear e espera-se que no final do primeiro ano ele já seja capaz de andar, dar os seus primeiros passos e também de falar, que é uma característica especificamente humana, o desenvolvimento da linguagem, a capacidade de reconhecer o outro como interlocutor e o aprimoramento, né, dessa linguagem que vai desde a brincadeira, o humor, a alegria de estar presente diante de sua mãe, diante de eventuais irmãos, diante da família estendida, da avó, dos tios, e essa criança passa a ser o centro da família, ela e suas gracinhas, ela com o seu desenvolvimento, a sua autonomia, com a sua personalidade, com o seu temperamento próprio, começa a encantar essa família deve ser capaz de perceber esse encanto, deve ser capaz de interpretar cada momento de aprendizagem, cada linguagem nova que a criança traz para ela.
e, consequentemente, algumas dessas linguagens elas são também demandas e a família deve aprender a como responder a essas demandas da criança. Tem hora que é xixi, tem hora que é cocô, tem hora que é fome, tem hora que é atenção, tem hora que é compartilhar uma descoberta. Então, a família, em princípio, deve, portanto, ser capaz de perceber, interpretar e responder adequadamente às demandas da criança. De tal maneira que eu queria convidar a todos a esse mundo fascinante de nós humanos no primeiro ano de vida, em que saímos de uma condição de dependência absoluta ao nascimento e vamos já dando os primeiros passos. Eu queria só lembrar que esses primeiros passos devem ser entendidos de maneira global, não são como uma capacidade motora de se locomover, mas uma capacidade de interpretar o mundo que se apresenta, de capturar cada coisa que esse ambiente familiar e comunitário vai oferecendo para ela e ela ir marcando a sua presença no mundo com o seu desenvolvimento. De tal maneira que esse é um módulo fascinante de como a criança aprende a se desenvolver e construir sua autonomia no primeiro ano de vida e todo o aporte, todo o suporte que a família e a comunidade devem oferecer a elas. Sejam bem-vindos a esse módulo e que construam o conhecimento de vocês. Muito obrigado.